Fala pessoal, a voz da Champions é nosso convidado hoje aqui no Bate-Bola do Estadão, nossa entrevista semanal com personalidades do esporte, para falar um pouquinho dessa grande final da Champions, agora no dia 31, 16 horas de Brasília, PSG e Inter de Milão. E comigo aqui o André Henning, o cara que trabalhou, a gente fez muita cobertura, né, André, de clube há muitos anos atrás aí. E aí agora eu vou conversar com o André um pouquinho, que virou o cara referência aí da Champions League, o cara que traz a emoção e, cara, hoje ouvir Champions League na voz do André é identificar na hora, né? E eu queria saber do André, bom, o André vai viajar, né, para Munique, para essa final, mais uma final, eu queria até saber do André quantas finais de Champions ele já narrou, em loco, inclusive. E, André, o que esperar dessa final entre PSG e Inter de Milão? Obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente aqui. Pô, Marcel, que alegria, cara, falar com você. Fazia tempo que a gente não se encontrava e a gente teve o prazer aí de fazer várias coberturas juntos. Bem legal, cara, bem legal mesmo. E, assim, ó, eu sempre tenho que fazer as contas, tá? Porque eu já tô... Tá. São 16 finais, essa vai ser a 16ª. Cara. Em loco, 15, 16, 17, 18, 19, aí não teve 20, 21... 22, 23, 24. Essa vai ser a 9ª em loco. Então vai ser a 9ª final de Champions no estádio. E assim, ó, a expectativa é a melhor possível, porque são duas grandes histórias, né? O narrador, Marcel, ele gosta das histórias que envolvem um jogo, né? Claro que quando a bola rola, é legal também. O lateral direito passou para o meia fez a ultrapassagem ao lateral de novo, cruzou, o centroavante fez o gol. Mas o que está em torno, né, da história de cada um dos times, de cada um dos personagens, é que faz o negócio ficar mais fascinante ainda. A gente gosta de contar grandes histórias. E são duas grandes histórias, pelo menos, né, de PSG e Inter. PSG que mudou a maneira a sua filosofia, né, e passou a apostar mais num time do que nas estrelas. E uma Inter que é um time, um time encardido, um time chato de jogar contra, que tem uma grande história, voltando a uma final que outro dia ela foi e que teve chance de ganhar contra o Manchester City, acabou perdendo. Então, são duas grandes histórias de dois clubes aí que querem muito título e com várias histórias ali, né, de cada um dos personagens que estão envolvidos, o Luiz Henrique de um lado, enfim, tem muita coisa bacana e acho que vai ser uma final bem legal, bem legal. Eu esqueci de falar no começo, o André vai transmitir pela TNT, pela Max, que há anos aí virou a referência da Champions League no Brasil, e quem quiser acompanhar vai ligar bonitinho ali no sábado. Imagino que vai ter uma transmissão toda especial, que depois o pessoal deve divulgar com detalhes. E você tem algum ritual, André? Principalmente nessa... Porque assim, a gente sabe que final da Champions é a final da Champions, né? Não é qualquer jogo. Eu comparo a final da Champions ali, talvez no mesmo nível, final de Copa do Mundo, né? Que é um jogo ali, Copa do Mundo de seleções. Talvez hoje em dia, para quem gosta, final da NFL ali, que também tem um jogo só. Você tem algum ritual, alguma coisa que você... Cara, esse jogo é diferente, vou me preparar diferente. Marcel, tenho. E o meu ritual é me preparar muito, cara. Me preparar muito. Por um acaso, eu tô aqui no meu estúdio e eu já comecei a minha preparação. Então, assim, vou mostrar para você. Ó. Eu escrevo tudo. Eu faço as minhas pesquisas, então aqui eu já tenho detalhes dessa edição, que é a edição de número 70 da Champions, não da Champions, mas enfim, da Copa da Europa, que depois vira Champions e tal. Eu tenho vários detalhes de Munique, vários detalhes da Allianz Arena, desse novo formato da Champions, de títulos que estão espalhados aí pelos clubes e pelos países, da artilharia geral e dessa edição, do show que vai ter na abertura lá, que vai ser do Linkin Park, dados do árbitro, que vai ser o Romeno, o Kovac. Então, assim, toda essa preparação, cara, eu gosto de fazer e gosto de escrever, gosto de deixar tudo fácil. Então, que nem essa folha aqui, que é uma delas, serão umas 7, 8 que daqui até lá eu vou fazer. Então, o meu ritual é esse, é me preparar muito. Hoje a gente tem a facilidade de acompanhar os sites e os jornais, eu leio muitos jornais, tanto os franceses quanto os italianos, que são dos times envolvidos, mas eu gosto de ler
evidentemente, os jornais brasileiros, para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui para o nosso público, o que o espanhol está falando da final, o que o inglês está falando da final, o que o italiano está fazendo da final, está falando da final. Então, assim, o meu ritual é me preparar muito. Eu sou um cara muito curioso com o que a imprensa está falando do jogo em outros lugares, porque às vezes a gente tem algumas coisinhas que alguém lá na Inglaterra conseguiu ter um olhar diferente e que é interessante dessa final. Então, o meu ritual é esse, cara. O meu ritual é me preparar muito para uma final. A gente fica muito tempo no ar, então, nos dias anteriores, no dia. Então, meu ritual é me preparar muito. Você falou um pouquinho já PSG e Inter, que é uma final um pouquinho diferente dos últimos anos. A gente não tem Real Madrid, que sempre tá. A gente não tem os ingleses, né, que da Premier League, que também sempre tá. É uma final, um gostinho diferente também, essa final, por ser um time tradicional, mas que não vence já há 15 anos, e um time que nunca ganhou. Eu acho que é uma final diferente, porque ela não tem aquele glamour, aquele negócio do encanto que o Real Madrid traz, que o Barcelona traz e tal. Então eu acho que vai ser uma final que até, de repente, tem muitos torcedores brasileiros, né? Que torcem pelo Real Madrid, que torcem pelo Barcelona e por outras equipes que dessa vez não chegaram. Então, assim, não imagino que sejam duas torcidas imensas no Brasil, de PSG e de Inter. Então, acho que para quem gosta de futebol, vai ser até mais tranquilo ver o jogo, né? Sem se envolver e ficar naquele negócio maluco de pô, meu time, meu Deus, o juiz está roubando e tá... Então, acho que para quem admira o futebol, de repente vai ser mais tranquilo até poder acompanhar esse jogo. E pela história das duas equipes mesmo, vai ser bacana. Eu acho que essa história do PSG tá perseguindo. A gente viu com o City até outro dia, e o City consegue o título em cima da Inter. E agora o PSG vai tentar um título em cima da Inter, num lugar onde nós só tivemos até hoje campeões inéditos de Champions, em todas as outras 4 finais de Champions em Munique, times que venceram a competição, venceram pela primeira vez. Então, assim, tem uma história bem bacana para ser contada do PSG, só que do outro lado tem uma Inter que tirou o Barcelona, Então, assim, é uma final diferente, sem dúvida. André, a gente te identifica já hoje narrando a Champions, né? E é engraçado porque a gente tem narradores que são identificados, né? A gente pensa em Galvão Bueno, associa imediatamente a seleção brasileira à Copa do Mundo, né? Você pega Kleber Machado, Luiz Roberto, Campeonato Brasileiro, o próprio Paulo Andrade, né? Que saiu recentemente da ESPN, mas, cara, voz da Premier League, cara, e você é a voz da Champions. Como é você atingir esse nível de narrador, né, cara? Que você tão identificado com um campeonato tão importante, né? Acho que é o ápice aí, talvez, da carreira do narrador. É muito maluco, Marcel, porque, assim, eu nunca imaginei isso na minha vida. Quando eu cresci, moleque, começando a me apaixonar pela narração esportiva, não era a Champions League a grande competição do futebol mundial para nós aqui, no meu caso, estudante brasileiro, adolescente brasileiro aqui, não era a Champions. E ela se tornou esse negócio tão fantástico e tão grandioso que hoje não tem outra competição que seja mais admirada e mais desejada do que a Champions. Então, eu sinto assim que a gente pegou uma época, eu vou chegar na minha 16ª final. Então eu peguei também boa parte desse crescimento, desse boom da Champions. A Champions já era grande quando eu comecei a narrar, mas ela não era gigantesca desse jeito. A cada ano é um negócio que assim que vai aumentando e aumentando. Eu brinco nas transições, né? A maior Champions de todos os tempos, é a maior Champions, porque ela vai se superando, e cada ano ela passa a ser a maior de todos os tempos. Então, fazer parte dessa competição e ser a voz da Champions é um negócio muito louco, cara, muito louco. Eu vejo hoje gente que tem aí, sei lá, 20 anos de idade e que cresceu vendo essa competição com a minha voz. Eu cresci vendo Seleção Brasileira com o Galvão. E eu olhava para o Galvão como se o Galvão fosse uma pessoa assim do outro mundo, cara, esse cara fez parte da minha... E hoje eu sou isso para uma geração inteira aí, então é muito louco, cara. É um negócio assim... E é uma honra e uma responsabilidade de ser a voz da Champions na casa da Champions.
E é muito sério, né? Porque hoje o fã de Champions ele tem um lugar para ir ver acompanhar isso, que é o melhor lugar que tem para um fã da melhor competição do mundo, que é na casa da Champions, onde ele vê todos os jogos e tal, e vai ver uma cobertura de final espetacular. Então, é uma honra, cara, é uma honra e é muito louco ser a voz da Champions. E não só você, né? Toda a equipe, né, cara? O Vitor, o Bruno Formiga, os correspondentes, né? Tem uma identificação muito grande. Hoje você vê o Marcelo, vê a Tati, enfim, vê todo mundo ali e está identificado com esses jogos da Champions. Isso é muito legal também, né? Isso é muito, muito louco, porque você é repórter, eu fui repórter, a gente sabe como é que é difícil você passar a ter o nível de acesso que os nossos correspondentes têm, cara. A Clara chega para entrevistar o Luiz Henrique brinca com a Clara, eles têm piadas internas deles lá, eles têm coisas que ela perguntou numa coletiva e que ele vem e brinca com ela depois pô, cara, e esse nível de acesso, boa parte da imprensa francesa não tem. Boa parte não, acho que todo mundo, ninguém da imprensa francesa tem o acesso que a Clara tem com o Luiz Henrique. E é assim com o Beckler lá no Barcelona, é assim com a Tati lá no Real Madrid, é assim com o Fred nos clubes ingleses, com o Arthur em vários países, porque o Arthur tá ali e ele vai tá cuidando da Internacional nessa. Então, assim, é muito sério, cara. O trabalho que os nossos correspondentes fazem trazem essa proximidade para o torcedor brasileiro, que é algo que na nossa adolescência, na nossa infância, a gente nunca teve. Não. Aparecia, sei lá, eu torcia para a Alemanha quando era moleque, né? Quando eu via o Rummenigge na tela, eu falei, caraca, cara, é o Rummenigge. Hoje, quem quer ver o Vini Júnior, quem quer ver o Rafinha, quem quer ver o Lautaro Martinez, quem quer ver o Dembélé, quem quer ver... Esses caras todos, eles estão ali na televisão, é só você colocar na TNT ou na Max. Eles estão ali conversando com os repórteres brasileiros. Então é sensacional. Sem falar na nossa equipe aqui do Brasil, são todos apaixonados. Claro. São todos apaixonados e enlouquecidos pela Champions, cara. É um negócio assim que mudou a vida de muita gente aqui da nossa equipe. E assim, você falou até geração de pessoas de 20 anos, né? Mas também tem hoje as crianças, elas estão até mais ligadas em times internacionais, muito pela Champions, muito pro videogame também, né? Que hoje essa molecada joga videogame e não tem os times brasileiros, não tem os jogadores brasileiros, então, pô, a criança tá jogando lá o videogame na Champions, né? Então, e ela vai identificar aquele jogador que ela viu no videogame na televisão quando tá assistindo ali você narrando, todo mundo narrando e comentando. E essa tua relação também com criança, assim, enfim, te procuram? Como que é? Porque deve ser algo, porque você é o cara que elas escutam narrando o time, os jogadores que elas conhecem. Especialmente os vídeos que viralizam, né? A narração, hoje em dia tem isso também, né? A narração do Cristiano Ronaldo do gol de bicicleta, a narração do Sérgio no Impossível Aconteceu, essas coisas que viralizam e que tem vários aí, vários vídeos espalhados, e que a galera faz montagem em cima da narração, e que passam a narrar. Outro dia eu estava no clube e passei e um menino tentou fazer um negócio de bicicleta, e aí alguém do lado, de bicicleta, minha Nossa Senhora! Eu falei, caraca, cara, o cara tá aí uma narração minha. E é muito louco, porque a molecada, quando me vê, alguns, primeiro, já me identificam e já sabem, porque já me viram muito, e ficam sem acreditar, e outros, eles têm o áudio, né? De tantas montagens e de tantos memes que criaram, de tantas coisas, e ele não acredita. Fala, você é o cara que narrou o gol do Cristiano Ronaldo? Sou eu. Narra pra mim, narra que eu quero ver. E aí eu tenho que narrar o gol ali pra molecada acreditar. E é muito legal, cara, é muito legal. E é uma geração que vai ficar aí muitos anos, se Deus quiser, apaixonada pelo futebol e com essa marca, né? Com a minha voz fazendo parte disso. É muito legal, porque é uma geração que enfim, a gente está falando de redes sociais, né? Quando a gente era mais jovem, a gente via na televisão aberta e acabou, né? E hoje em dia a rede social também divulga muito, né? Traz muitas novidades que essa geração tá antenada também, né, André? Tá antenada, e eles têm com a gente, com nós que estamos fazendo essas competições, narrando, comentando, enfim, reportando, eles têm uma proximidade que a gente nunca teve, né?
eu era um fã, continuo sendo, mas quando eu era moleque, eu era fã do Galvão Bueno, fã do Silvio Luiz, do Luciano. Eu para poder ver esses caras de perto, para poder ter contato com eles, eu tinha que ir no estádio, eu tinha que pedir para o meu pai me levar no estádio e ficava olhando para a cabine de transmissão. Eu ficava no. Ao invés de olhar para o campo, eu olhava para a cabine para ver o cara narrando lá. Mas eu nunca tive uma foto com esses caras, nunca tive. Depois eu passei a trabalhar com vários e conviver com vários, mas e hoje não. Hoje o cara me manda um direct lá no Instagram e vários deles eu respondo. E ele comenta uma publicação minha. E ele vê a minha live diariamente, ele vê as nossas transmissões, e ele vai lá e fala com a gente. Então, as mídias sociais permitiram essa proximidade que é muito bacana. Quem que era teu ídolo nessa época que você ia pro estádio e olhava lá para cima? Galvão Bueno. Galvão Bueno. Galvão Bueno era o meu ídolo. Meu pai trabalhou na Globo muitos anos e cobriu a Copa de 86 pela TV Globo lá no México. Meu pai me colocou um dia, ele foi escalado para fazer um jogo com o Galvão. Ele ia ser o repórter de um jogo com o Galvão, um jogo qualquer lá da Copa, e tocou o telefone lá em casa, e era meu pai falando, pera um pouquinho que tem uma pessoa querendo falar com você. E o Galvão Bueno falou comigo no telefone direto do México. Cara, foi a realização, assim, de um... Eu contava para todo mundo na escola. O Galvão Bueno falou comigo no telefone ontem, ninguém acreditou, mas... E o Galvão não era e o Galvão não era ainda o Galvão. O Galvão vai explodir em 90. Em 94, no Tetra, mas em 86 eu já era maluco pelo Galvão. E ele era Galvão na TV, Osmar Santos no rádio. Osmar Santos realmente é uma referência ali, né? E também narrou na TV, né? Também transmitiu Copa do Mundo. Acho que até na Globo mesmo. Inclusive, nessa Copa de 86... Nessa Copa de 86, né? O Luciano sai da Globo, depois de ter narrado a Copa de 82, e eu torcendo para o Galvão ser o narrador dos jogos da seleção. E aí a Mas Globo foi o Osmar. Coloca o Osmar. E aí os meus dois ídolos ali, e nem o Osmar ficou tão bom na televisão, e o Galvão acabou que só narrou um jogo do Brasil naquela Copa. Mas eram minhas duas referências, Osmar Santos e Galvão Bueno. Galvão Bueno. André, você, enfim, narrou muitos jogos do Real Madrid com o Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Eu vou te perguntar nem o que você acha do Ancelotti como técnico da seleção, porque eu acho que nenhum brasileiro maluco é capaz de criticar a contratação de um cara com esse currículo. Eu te pergunto, tem um técnico estrangeiro, né? O que você achou de ter um técnico estrangeiro, que no caso acabou sendo o Ancelotti? Eu acho que nesse momento era necessário. Era necessário. A gente está vendo no futebol brasileiro bons treinadores brasileiros, eu acho. Eu acho que a gente está vendo alguns nomes bem interessantes que podem, no futuro aí, não muito distante, virem a ser técnicos importantes no futebol mundial, talvez, mas para uma seleção. Mas nesse momento, cara, os técnicos estrangeiros são aqueles que estão deitando e rolando aqui e fora. A gente não tem representantes brasileiros nas grandes competições do exterior. Aqui os caras estão vindo e estão ganhando e estão fazendo grandes trabalhos. E a gente está vendo que tem uma diferença, né? Dos caras mais cascudos da nossa história para os estrangeiros que estão aí, eu acho que criou uma diferença ali meio considerável. Que eu acho que a gente vai, daqui a um tempo, a gente vai diminuir de novo essa diferença e vamos poder tranquilamente ter técnicos brasileiros na seleção. Mas nesse momento era necessário. Era necessário, então estaremos em ótimas mãos. Pena que faltando pouquíssimo tempo, pouquíssimos jogos. Né? Porque um ano de hoje, Marcel, é bem diferente do um ano que teve o Filipão. O Filipão, ele teve com a seleção brasileira quase todos os meses nesse ano que antecedeu a Copa do Mundo de 2002. Às vezes até com jogadores que só atuavam no Brasil e tal, mas ele teve oportunidade de criar uma bagagem ali. O Ancelotti não vai ter. O Ancelotti vai cair de paraquedas aqui para fazer jogos em junho, aí vai ter lá em setembro, março, junho já é convocação da Copa,
e nesse momento fica uma sensação assim do que vier é lucro, porque a gente não se preparou nesse ciclo, a gente não se preparou bem para a Copa. Pode vir, mas a gente não se preparou para ela. Bom, quero agradecer o André por ter aceitado o convite, mas antes de terminar, eu vou pedir para você o palpite. Quem vai ser campeão, PSG ou Inter? Essa é a pergunta que eu fujo, porque não é verdade. Narrador não torce para um ou para outro, Marcel. Narrador torce para que o jogo seja bom e, se possível, decidido ou na última bola ou no último pênalti. Então, seja lá quem for campeão, eu quero que seja um grande jogo e que a gente traga uma grande transmissão, e eu tenho certeza que vai acontecer, porque vai ser uma grande cobertura na Casa da Champions e eu faço o convite. Estaremos lá na TNT e na Max. É isso, então, pessoal, sábado, dia 31, 4 horas é o jogo, mas a transmissão ali na Max TNT começa antes, o pessoal deve divulgar direitinho toda a programação especial, quando é Reni narrando PSG e Inter nessa grande final. Esse foi o Bate-Bola dessa semana. Um abração, pessoal, até a próxima.